Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aplaudam, bendito seja o nome do Senhor. Aplaudam mesmo, quebrados de vitória. Bendito seja o Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode erguer as suas mãos bem alto e dizer palavras de louvor ao Senhor. Oh, te adoramos, Deus, te exaltamos neste lugar, Senhor. Te damos toda a honra, te damos toda a glória. Só Tu és digno de louvor. Só Tu és digno de toda adoração. Enquanto Te adoramos, enquanto Te celebramos nesta manhã, Deus, rasga o céu sobre nós, derrama chuvas neste lugar, Senhor, e na nossa terra. Aleluia, aleluia. Tua paz e lavar meus pecados em Teu rio de vida. Quero trocar meu pranto por óleo de alegria e encontrar descanso em Tuas águas tranquilas. Clame a Ele. De alegria nesta manhã, sim, e encontrar descanso em Tuas águas neste lugar, receber as vestes de louvor para o meu espírito angustiado, pois em Tua presença, Senhor, encontro tudo que eu preciso. Escutar a canção que só me
os rios no deserto. Nós te louvamos, nós celebramos a chuva que vai cair sobre nós, sobre os nossos corações. Os rios no deserto, nós te louvamos, Deus. Pela fé celebramos teu derramar, Senhor. Nós te adoramos. Os rios no deserto, aleluia, aleluia. Nós celebramos a chuva sobre a terra seca. Nós te louvamos, nós celebramos os rios no deserto. Declare isso, nós cremos que vai cair a chuva sobre a terra seca. Nós te louvamos, nós celebramos pelos rios. Oh, abra os rios, Senhor, as águas de cima, as águas de baixo, faça fluir os rios no deserto. Nós te louvamos em cada casa, em cada lar, em cada família. Rasga os céus e derrama, Senhor, nesta cidade, nesta nação. Faz chover, Senhor, faz chover, Senhor, faz chover, Senhor. Tua presença, teu agir. Oh, os rios no deserto, nós te louvamos, nós celebramos a chuva sobre a terra, sobre a tua igreja, Senhor. Nunca vai faltar o rio de águas vivas. Diga aleluia, 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 Antes de assentar, sem constrangimento algum, um homem deu um abraço bem afetuoso num homem, uma mulher deu um abraço numa mulher, e tome o seu lugar. Aleluia! Bendito seja para sempre o Senhor. Amém. Amém. Eu queria pedir realmente assim a bondade dos irmãos, principalmente esse lado aqui, assente assim, encostando o ombro lá na parede, para dar lugar para os que estão chegando. Há tanta gente lá fora, aqui nos bancos, aqui embaixo. Por favor, assentem-se bem no meio. Deixe as extremidades vazias. Os meus queridos diáconos, que fazem um trabalho tão bonito, estão acomodando a todos os irmãos. Eu vou contar até 3 e agora vamos parar. Ninguém vai falar mais. 1, 2, 3. Quando você ora, existem alguns pedidos que são assim, essenciais na nossa vida. E quando Jesus ora, conforme está registrado em João 17, ele faz uma oração dizendo: Pai, que ele seja um, assim como nós somos um. Comunhão é algo tão profundo, tão forte, que os dois se identificam de tal maneira para se tornarem
um só. O propósito de Deus na comunhão é exatamente esse. Jesus orou para que cada um, todos nós, pudéssemos ser um. Pai, Jesus orando, a minha oração é que eles sejam um, assim como nós somos um. E nesse ano da comunhão estaremos não falando sobre comunhão, porque nós não queremos falar, queremos viver. Queremos experimentar de tal forma a realidade da comunhão, para que cada irmão tenha tanta paixão, um zelo tão grande. Você ter saudade, não simplesmente disso ou daquilo, mas a saudade de estar com seus irmãos, aqui na celebração, a saudade de encontrar com seus irmãos ali na célula. Quando você encontra, passa por um carro, e naquele carro tem um adesivo, Igreja Batista da Lagoinha, parece que bate algo dentro de você, não é assim? E aí você tem vontade de dar uma buzinada e falar, oi, eu também sou. Mas nós queremos muito mais do que isso. Queremos vivenciar essa realidade. Domingo passado nós começamos a falar sobre encorajem-se uns aos outros. E falamos muito sobre a palavra paracaléu. Mas uma irmã da igreja, o pai dela era grego. E ela fala grego. E ela então disse, olha, não é paracaléu, é paracalô. Ou seja, a gente escreve paracaléu, mas o nome certo é paracalô. Vamos falar? Paracalô. Então, ó, não é Léo, fala para o seu irmão, não é Léo. Vamos falar paracalô? E nós estamos aprendendo grego, hein? Paracalô. E vimos que significa encorajamento. E vimos essa expressão, anime-se uns aos outros. E paracalô é chamar alguém ao lado para alguma coisa. E essa alguma coisa nós temos chamado de encorajamento. E vimos sobre exercer uma pressão positiva sobre aquela pessoa, sobre animar, sobre consolar, trazendo a graça. E vimos essas expressões, em meu lugar, que paracalô significa pedir, rogar, suplicar, alentar, confortar, consolar, exortar, encorajar de uma forma tão profunda. Mas hoje eu quero ver com os irmãos algumas situações que exigem encorajamento. Existem situações na nossa vida, em alguns momentos, que nós precisamos de encorajamento. Precisamos de alguém, não para torcer conosco, mas alguém para estar realmente ao nosso lado. O paracalô é aquele que está ao nosso lado. Uma das obras do Espírito Santo, ele é o nosso encorajador, ele é o nosso consolador. Por isso ele é chamado Paráclito, ou seja, aquele que foi enviado para estar ao nosso lado, mas muito mais que ao nosso lado, ele está em nós. E a igreja, quando lemos aqui nas Escrituras, porque não existe nenhum momento na sua vida, nenhuma situação, que você não vai encontrar resposta aqui. É verdade que você não vai encontrar aqui na Bíblia, internet, você não vai encontrar aqui o WhatsApp, nada disso. Mas você vai encontrar princípios que geram todas as situações humanas. E nós vamos encontrar princípios que temos que colocar em prática, que são princípios atemporais. Lá atrás, quando não existia nem luz elétrica, nem nada, esses princípios permanecem, porque os céus e a terra podem desaparecer, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E esses princípios, nós temos que colocá-los em prática. E o primeiro deles, o que nós mais necessitamos, e é o mais simples deles, porque não exige muita coisa, mas exige tudo da nossa parte, que é orar. Nós fomos e somos encorajados a orar. Não existe ninguém, mas você pode falar assim, mas pastor, Jesus não precisava de ninguém para orar com ele. Mas quando você vê Jesus ali no Getsemane, ele está ali orando,
tão intensamente, mas ele queria que tivesse alguém do lado dele. Ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. E lá estava o Senhor clamando, clamando. Jesus não tinha medo da cruz. Jesus não tinha nenhum medo da cruz. Jesus não tinha medo algum de ser torturado como foi, não. Mas a presença de alguém, Pedro, Tiago e João, estavam ali. Mas de repente, eles estavam dormindo. E Jesus disse, nem uma hora vocês puderem, nem uma hora. Aí Jesus continua orando. Mas de repente Jesus olha que eles estavam dormindo. Não é difícil, mas é tão difícil também orar pelos outros. Temos uma facilidade tão grande de orar por nós mesmos. Mas quando oramos pelos outros, significa que nós colocamos o outro na mesma posição que estamos. Quando você abre em Romanos capítulo 15, o versículo de número 30. Eu gosto muito de quando Paulo começa a falar com a gente, porque nós achamos assim, Paulo foi aquele homem que foi lá no terceiro céu, ele viu, ouviu coisas inefáveis, ou seja, não teve depois de Jesus. Eu amo todo mundo, mas assim eu tenho um carinho especial sempre por Paulo, porque nós nos identificamos com ele. Ele era de carne e osso igual você, pega em você, tá vendo? É igualzinho. Mas olha, Paulo que teve experiências tão gloriosas, olha o que ele diz. Nós sabemos que já a palavra rogo, súplica, tudo é paracalô. Então diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E ele cita um pedido especial, olha o verso 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Paulo está dizendo, lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Cada carta de Paulo, quase sempre, ele termina fazendo um pedido. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Comunhão é quando você passa a sentir a necessidade do outro como fosse a sua. E a nossa necessidade de oração é tão grande. Não é que Deus precisa de uma torcida, não é isso. Mas é eu que preciso de saber que tem um irmão, que vivemos dentro de um contexto de igreja, onde brota uma empatia tão profunda, onde podemos realmente pedir, meu irmão, ore por mim. Naquele cálice que está ali, todas as semanas, são milhares de pedidos. Esses pedidos nós colocamos lá em cima na torre. Durante uma semana inteira, às 24 horas, os irmãos ali se revezam, colocando um por um diante do Senhor. Mas estes irmãos têm a coragem de escrever o pedido. Mas muitas vezes, o melhor lugar para se esconder também é dentro da multidão. Mas a multidão aqui em Lagoinha está se transformando em grupos bem pequenos. Porque nesse ano estamos buscando e clamando e chorando diante do Senhor, para que não haja um único membro de Lagoinha que não esteja integrado em uma célula. Para que você seja realmente cuidado, para que você seja acompanhado, para que possamos estar acompanhando você, lutando com você, sendo realmente para você esse paracalô, aquele que está ali para te edificar, para orar junto, que você não tenha nenhum constrangimento em poder abrir. Tem gente que tem maior facilidade de falar assim, olha, eu operei dos rins, eu operei disso, eu operei daquilo. Mas quando ele fala que operou das hemorroidas, ele não quer que ninguém fique sabendo.
querido, deixe ele saber que você operou das hemorroidas. Ou seja, não tem uma parte que seja impura na sua vida. Então muitas vezes você quer colar, pedir assim, só que as coisas, entre aspas assim, tão espirituais. Meu irmão, ore por mim, para que eu conheça mais as Escrituras. Ore por mim. Mas muitas vezes você tem dificuldade de falar, irmão, ore por mim, porque eu estou lá no meu trabalho e eu estou sendo tão tentada. A minha secretária, a saia dela só tem 2 centímetros. E aí começa aquela situação. Abra seu coração. Mas muitas vezes você não permite que isso aconteça. Algo que você tem que fazer. Paulo está dizendo aqui, ore por mim. E ele cita uma situação dizendo que me livre dos rebeldes que vivem na Judeia. Rebelde aqui não era aquele judeu não convertido só não. Era muitas vezes aqueles que não se submetiam à posição e à autoridade de Paulo. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2. Nós somos encorajados a orar. 1 Timóteo, capítulo 2, os 8 primeiros versículos. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim a palavra. Antes de tudo, fale comigo, antes de tudo, pois, essa palavra, exorto, é a palavra parakalô. Nós aprendemos isso. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Ah, mas toda oração pode ser chamada oração? Pode, meu irmão. Mas existem momentos que nós temos aqui essa expressão de oração. Súplicas é quando você está ali pedindo. Súplica é você pedir. Oração é comunhão, relacionamento. Intercessão é você se colocar no lugar daquela outra pessoa. Ações de graças é só você agradecer. Então, cobre todas as maneiras, todas as formas de oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Foi por isso que hoje pela manhã nós oramos pelos senadores e pelos deputados estaduais, federais, que estão sendo empossados hoje. Esses homens, essas mulheres precisam das nossas orações. A palavra diz que como ribeiros de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor, para onde quer, inclina. Deus pode inclinar o coração do rei, pode, mas Ele vai fazer através de quê? Das nossas orações. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Verso 3, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Pai, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, olha o verso 8, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Fale comigo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e animosidade. Para calor, somos encorajados a orar. Hebreus capítulo 13, verso de número 18 e 19. Hebreus capítulo 13, verso 18 e 19. Orai por nós, orai por nós, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, aqui é a palavra palacalô, rogo-vos com muito empenho. É como se você segurasse o irmão e falasse, irmão, ore, rogo meu irmão. Comunhão é isso, rogo-vos com muito empenho,
que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. A igreja não é simplesmente você vir a sentar, participar da reunião, se alimentar e cada um vai para o seu cantinho. A igreja é corpo. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos. Como que é tão bom quando alguém liga para mim e diz: ó pastor, estou orando pelo Senhor. Mas vem um refrigério, sabe? E muitas vezes aquelas horas assim, de tantas lutas, vem alguém e só fala assim: estou orando pelo Senhor. Ele não gasta 10 segundos para falar isso. Mas parece que a oração dele não é medida pelo tempo. Quando você diz para o irmão: meu irmão, eu estou orando por você. Uma das tarefas da célula, normalmente o líder, ele ora por todos os que estão ali. No meio de uma multidão como esta, nós não conseguimos orar de uma forma objetiva em favor de cada um. Mas quando você está na sua célula, o líder está ali, acompanhando você. O ano da comunhão, nós queremos viver e chegar, queremos encontrar todos os irmãos sendo cuidados. E você cuidando também. Porque quando você é sarado, é para você sarar os outros. Quando você é abençoado, é para abençoar os outros. É dando que você recebe. Quanto mais você ora pelo outro, mais volta também para você. Você sabia disso? Que quando você ora para alguém, volta também para a sua vida. Porque o Senhor não deixa ninguém ficar. Ele não permite, de forma alguma. Quando você ora, pedindo: abençoe meu irmão, a bênção volta também para você. Nós temos que ser um paracalor para ajudar os irmãos. Estamos vivendo assim um tempo assim muito confuso, porque a igreja do Senhor tem experimentado um crescimento horizontal muito grande, muito grande. Essa semana, durante a conferência, eu vi um dado que foi tão interessante, que do ano de 1990 até agora, foi o período que a Igreja de Jesus cresceu mais do que em todos os outros 1990 anos para trás. Ou seja, nesses 20 anos, foi o período que a igreja em todo o mundo cresceu. Nós olhamos para nós mesmos aqui em Lagoinha. Um crescimento. Mas em muitos lugares, sorrateiramente, o inimigo tem implantado uma coisa que é o veneno. Ele diz: o Senhor semeia o trigo, mas o inimigo semeia o quê? O joio. Semeia o joio. Existe um joio que procura macular as pessoas através de falsas doutrinas e falsos mestres. Paracalor é aquele que permanece também para ajudar o irmão a não se envolver com falsas doutrinas e falsos mestres. Porque mata. O veneno não precisa de uma quantidade muito grande. Se você tem 1 litro de leite e põe apenas uma gota de veneno, de fornicida, só uma gota, aquilo vai atrapalhar a sua vida de uma forma terrível. É como um casamento. Dia 1º de março agora, eu faço, com a graça de Deus, 40 anos de casado. 40. Eu nunca, nesses 40 anos, olhei para uma outra mulher. Nunca. Nunca olhei. Nunca. O que acontece? Mas tem pessoas que são casadas e começam a olhar para outras. E daqui a pouco explode. Tem pessoas que sorrateiramente começam a se envolver com outras doutrinas, outras coisas. Doutrinas assim, as mais confusas. Paracalor é aquele que tem o zelo em ajudar o seu irmão.
em ajudar o seu irmão. Esses dias uma irmã ligou para mim e disse: pastor, olha, eu preciso de ajuda. Eu comecei a assistir um programa na televisão adventista, e eles falando a respeito do sábado. Então o pastor já veio na minha casa, já começou a me visitar. E o que o senhor diz? Eu falei: minha irmã, vamos cuidar da senhora. Ela disse: eu vou sair de férias um dia, vou voltar. Ela voltou, liguei para ela, preparamos o material, um dos pastores já está cuidando. Pode parecer uma coisa assim, aparentemente tão sutil, apenas de palavras, mas não é. Quando você lê o que está escrito em Romanos 16, verso de número 17 e 18. Romanos 16, verso 17 e 18. O paracalô é aquele que está ali para ajudar também, para que o outro não seja envolvido através de falsas doutrinas, situações tão esquisitas. Olha o que está escrito, Romanos 16, 17 e 18. Essa palavra rogo, você já sabe, é a palavra paracalô. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, quando uma pessoa começa a olhar, um homem casado começa a olhar para uma outra mulher, as coisas podem piorar. As coisas podem piorar. As coisas podem piorar. Seja o testemunho de Jeová, seja as doutrinas as mais esquisitas, e mesmo muitos hoje estão sendo judaizantes. Então são situações delicadíssimas, que você precisa ter esse entendimento. Você tem que ser esse paracalô, como diz aqui Paulo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Porque se você não afastar, ele vai grudar em você. Vai grudar. E ele diz: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e assim seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Se Deus te plantou aqui, tudo que você precisar na vida, você vai receber aqui. Pode parecer estranho isso, mas é exatamente essa verdade. É exatamente isso. Se Deus te plantou aqui, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai receber aqui. Porque é o princípio de Deus. É o princípio da palavra. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 3. Diz assim a palavra: nós aqui em Lagoinha, se fazemos algo, é lermos a palavra, é doutrinarmos, é deixar realmente que essa palavra envolva seu coração. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, a palavra paracalô, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Paulo foi enfático dizendo: olha, eu te deixei aí, para você cuidar do rebanho, cuidar da igreja, para demonstrares a certas pessoas a que não ensinem outra doutrina. É o paracalô. O paracalô é aquele que faz de tudo para evitar uma coisa que é divisão. Divisão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10.
1 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 10. Diz assim a palavra. É o paracalô. Começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Um dos irmãos de Jesus chamava-se Judas. E tem uma carta dele aqui. Antes do Apocalipse nós encontramos. Vamos ler. Judas, só tem um capítulo. Capítulo 1. Judas, versos 17 e 18. Antes do Apocalipse. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Paracalô, nós como igreja, na comunhão, expressando o encorajamento, devemos fazer o quê? Rogo-vos, vós porém, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. O paracalô é aquele que se coloca entre os irmãos, aqueles que tem irmão que brigam com o outro. Tem. Por que nós estamos aqui, você não está ainda no céu, meu irmão? Aqui tem demônio, tem o diabo, tem situações para criar confusões. Mas o paracalô é aquele que ensina a parar de brigar, que leva os irmãos a serem amigos. Filipenses capítulo 4, o versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Duas irmãs eram muito abençoadas. Estavam fazendo um trabalho muito bonito. Mas o inimigo alcançou uma brecha nelas. Alcançou. E as duas começaram a brigar uma com a outra. Aí Paulo ora e fala assim: rogo. E essa palavra rogo é paracalô. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Pare de brigar. Pare de brigar. Tenha um só coração. É tão interessante que, por incrível, na fé cristã as mulheres têm mais facilidade de brincar do que os homens, sabe? Não é brincar, não, de brigar. Mas elas têm uma facilidade maior também de perdoar e dar reconciliação. 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 16. O paracalô é também esse que edifica, mas ele busca esse caminho de se transformar ele mesmo em um modelo. 1 Coríntios 4, o verso de número 16. O paracalô é aquele que se coloca dizendo assim: olhe para mim, olhe para mim. E Paulo diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O alvo final para cada membro aqui de Lagoinha é que você seja tão semelhante a Jesus, nas suas palavras, na sua vida,
nos seus relacionamentos, que as pessoas olharem para você e vão falar assim, mas você tem alguma coisa assim tão diferente, você parece tanto com Jesus, você parece tanto com Jesus. Me lembro de uma história que foi contada aqui no púlpito, eu não lembro quem contou, de um missionário que foi enviado por uma tribo indígena. E quando ele chega ali, ele começa a pregar falando sobre Jesus. Só que anos antes, tinha passado nessa mesma tribo um missionário. E o povo daquela tribo falou assim, Jesus já passou por aqui. Jesus já passou por aqui. As marcas que aquele antigo missionário deixou foi tão intensa que anos depois, quando um outro vem e vai falar com eles de Jesus, eles falaram, Jesus já passou por aqui. Ser cristão não é ser da religião de Cristo. A palavra cristão não é aquele que é da religião de Cristo. Você pode encontrar um macumbeiro e perguntar a religião dele, ele vai falar, eu sou cristão também. Você pode encontrar um tarado, um abusador, uma situação tão confusa, ele fala, eu sou cristão. Mas a palavra cristão é aquele que tem a mesma natureza de Cristo. É aquele que tem a mesma vida do Senhor. Nessa manhã, quando você comer do pão, beber do cálice, é exatamente para você lembrar. A ceia foi estabelecida para nós lembrarmos. Por isso que o Senhor diz, fazer isto em memória de mim. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer o que temos que lembrar. E pior que a gente fica lembrando o que tem que esquecer. Mas nós não podemos esquecer da realidade da vida dele na nossa própria vida. Mas aqui só Paulo que conseguiu falar assim. Mas ele deixou o exemplo para nós seguirmos. Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Quando você está numa célula, do grupo tão pequeno, ali flui assim de uma forma muito intensa os relacionamentos. E você pode começar a perceber na vida do líder, na vida do anfitrião, num grupo pequeno. Aqui nós não conseguimos fazer isso com milhares ao mesmo tempo. Mas no pequeno grupo, tem alguém que vai estar acompanhando você, pastoreando você. E os novos que forem chegando, e vão chegar muitos, eles vão ficar tão admirados de ver, não simplesmente a doutrina, mas acima de tudo, a graça do Senhor. O Paracalô, ele tem uma facilidade assim muito grande de reconhecer a autoridade espiritual dos pastores e dos obreiros. Se você quer conhecer alguém que tem autoridade espiritual, é aquela pessoa que nunca precisa falar assim, eu tenho autoridade. Ele precisa gritar. Ele é. A vida dele, a referência é ele. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 16, versos 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 16, versos 15 e 16. Paulo escreve dizendo, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Muitas vezes você pode se perder no meio da multidão. Dizer, não, eu já encontrei irmão que diz assim, não, eu só tenho Jesus. Meu líder é Jesus. Meu líder é Jesus. Tudo bem, é tão bonito essa expressão. Mas, querida, não é assim. Deus colocou gente que come arroz, feijão, abobrinha, angu, para cuidar de você. Diz aqui, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, o que ele pede? Abre parênteses. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos.
Era uma casa só, era uma família só, era como se fosse hoje uma célula. Diz assim, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. É o parakalô. Agora você precisa reconhecer essa autoridade espiritual dos pastores, dos obreiros. Por quê? O parakalô é aquele que persevera até cumprir uma determinada tarefa de uma forma muito intensa. Olha em 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 6. 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, cada dia nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Ele não completou a obra dele na vida de ninguém ainda. Nem eu, nem você. Nós só vamos estar completos quando passarmos por uma mudança tão radical quando formos para lá. Só. Aqui, cada dia, nós estamos nesse processo. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. E quando nós lemos aqui, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós, de uma maneira tão clara. O parakalô, ele tem o seu chamado para consolar os atribulados, os enlutados. É aquela pessoa, e você tem que ser, eu tenho que ser. Não é pelo fato de eu ser pastor. Para nós, todos nós temos essa bênção tão maravilhosa de cumprirmos essa vontade do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos voltar. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4 a 6. Muitas vezes você passa por determinadas experiências para poder consolar os outros. Não é que você tem que passar por uma desgraça para poder falar para o outro, eu experimentei essa desgraça igual. Não. Mas muitas das nossas experiências servem no nosso histórico para mostrar e apontar o outro como que Deus trabalhou em nossas vidas e como que Ele permitiu nós passarmos por aquela situação. Diz assim, 2 Coríntios, 1, verso 4. É Ele que nos conforta. E essa palavra conforta que é o parakalô. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Verso 6. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Muitas vezes, as pessoas vão ser ajudadas quando olham para você, porque você passou aquilo que ela passou. Você experimentou aquilo que ela experimentou. Aquilo que doeu em você em um dia, você sabe como que está doendo nele. Quando você chora uma situação. Depois da Ana Paula, depois do André, a Renata estava grávida. E veio o filhinho. Era o Lucas. Nasceu, e mesmo no hospital, morreu. E eu lembro de carregar o caixãozinho dele, lá no cemitério da saudade.
Estava ali eu sozinho, meu irmão mais novo comigo. E ele, a gente chorava. E não entendia os caminhos do Senhor. Quando eu vejo uma situação semelhante, eu sei qual é essa dor também. Por isso diz, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os nossos sofrimentos em Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, também para o vosso conforto, qual se torna eficaz, suportando-vos, vós com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Muitas vezes a sua experiência, aquilo que uma vez doeu em você, você encontra alguém que está passando aquele momento. E o Baracalô vai poder ser esse que vai levar esse encorajamento. Por isso que quando você está na célula, querido, o grupo é tão pequeno, que se você faltar, todos vão saber que você faltou. Até se sua unha encravou, todos vão saber que você está com a unha encravada, porque é um grupo pequeno. Hoje o que nós temos aqui é a celebração, são milhares de pessoas. Mas você, e estamos orando para que esse ano da comunhão seja realmente esse ano onde você possa estar na célula, não simplesmente para receber, mas para dar, para que você se transforme nesse encorajador, porque esse é o propósito do Senhor. Queremos ver cada membro da igreja levando a vida a sério, trabalhando intensamente, e até seu patrão vai olhar para você e falar assim, olha, gente, que funcionário que eu tenho. Tito, capítulo 2, verso 6. Tito, capítulo 2, o versículo de número 6. Tito, capítulo 2, verso 6. O Paracalô é esse aqui que exorta. Tito, capítulo 2, verso 6 diz, quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. O Paracalô é aquele que a própria vida, o testemunho dele é para alcançar os outros também. Exorto para que em todas as coisas sejam criteriosos. Eu trabalho desde os 7 anos. Naquela época não tinha lei como as de hoje, então desde 7 anos eu trabalho. Eu nunca tive carteira assinada, mas nunca deixei de trabalhar. Mas acontecia algo, eu não tinha ninguém para mandar em mim. Eu tinha que ser criterioso. Eu escolhi fazer algo. E eu busco fazer de tudo, criteriosamente, para ninguém me chamar a atenção. Pode me chamar porque eu erro também. Nessa questão de horário, os irmãos podem acertar o relógio. Quando o pastor chega e diz, irmãos, você pode acertar às 10 horas. 10 horas. Ser criterioso em tudo. O Paracalô, o nosso testemunho, encorajar o outro a ser realmente isso que está escrito aqui, de uma forma tão intensa. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versos 1 e 2. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor,
para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm senhor infiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado, ensina e recomenda essas coisas. Se seu patrão é crente, você tem que ser o melhor funcionário da empresa, para o nome do Senhor não ser escarnecido. Mas muitas vezes o crente, já vi patrão, irmão, dizer: eu não emprego crente, porque ele não sabe o limite dele. Se você está ali, é para você cumprir o seu papel. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, cuide da sua vida. Fala para o seu irmão, meu irmão, cuide da sua vida. Cuide da sua vida, viu? É verdade que você tem que cuidar do outro, mas você tem que cuidar de você. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. É o que está escrito. Uma outra exortação, e essa você não pode deixar de cumprir. Exortação para Calô de se reunir com regularidade para adoração e ministério. Hebreus capítulo 10, o verso 25. Hebreus capítulo 10, o verso de número 25. É muito fácil você deixar de congregar. Olha para mim, eu vou falar uma coisa bem interessante. Se você faltar um domingo, você vai passar muito, vai doer. Se você passar 2 domingos sem vir aos cultos, dói menos um pouquinho. Se passar 3 domingos sem participar da celebração, já não está doendo quase nada. Se passar 4 domingos, você já está no caminho de desviar. Olha o que está escrito. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você deve escolher uma reunião para participar. Esse grupo que está aqui quase sempre é o mesmo grupo que vem domingo às 10 da manhã. Temos um grupo que vem às 6 da manhã, tem outro que vem às 8 da manhã, você está nesse grupo das 10. Das 13 é um culto tão lindo, onde os nossos novos irmãos são batizados. Há um grupo que vem às 15, que o pastor Ronaldo dirige a reunião. Há um grupo às 15 horas, às 17 horas, ali na capela não, no céu, que o culto todinho em inglês. How are you? Open the Bible. Let's pray. Tudo ele em inglês. Até a oferta parece que é em dólar, ou pode ser. Às 18 horas é um outro grupo. Às 20h30 é um outro grupo. Por quê? Nós não temos um auditório onde todos os irmãos possam chegar de uma única vez. Mas você não pode deixar de congregar. Agora, se você faltar aqui, eu percebo quando você falta. Sabe por quê? Porque normalmente os irmãos sentam no mesmo lugar. No mesmo lugar. E é tão interessante, eu tiro um retrato, porque eu fico falando. Eu estou aqui à frente, eu fico olhando. Então eu sei onde você assenta.
Eu sei que o Eudes, fica em pé ali, Eudes. Desde que eu conheço o Eudes, aquele é o lugarzinho dele. Se eu olho para aquele lugar ali e não vejo o Eudes, eu sei que ele não veio. Fica em pé, o Lúcio ali, fica em pé. O Lúcio só senta ali. Eu nunca vi ele sentado em outro lugar. O lugarzinho dele é sempre ali. O Zé Pedro, fica em pé. Ainda que a careca dele brilhe, é mais fácil de perceber. Mas o lugarzinho dele é sempre esse. Quer ver eu fazer uma pergunta aqui? Quem está aqui que senta sempre no mesmo lugar? Levanta a mão. Olha, está vendo? Então é fácil de identificar. Agora, quando eu venho no outro domingo, na minha imagem do domingo passado, eu faço essa outra imagem aqui. E eu vejo se você está ou não está. Não é tão perfeito, mas dá para perceber. Quando diz aqui, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Agora aqui eu posso não perceber você, mas na célula não. Na célula tem 10 pessoas. Se você não for, todos vão saber o que houve, o que aconteceu. O que aconteceu? Vão ligar para você na hora. Aí você vai falar, o cachorro me mordeu e tal. O pessoal logo vai saber o que houve. Não deixe de congregar, meu irmão. Não deixe. Aos domingos, e domingo é o dia da igreja. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sempre temos reuniões. Mas você precisa congregar. Fale para o seu irmão, meu irmão, você precisa congregar. E diz aqui, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Fala assim, é costume de alguns. Mas esses alguns agora nós vamos trabalhar, porque ele tem que vir. Você que está aí em casa, viu? Ah, mas eu assisto pela televisão, pastor. Tudo bem, querido. É igual você ver a gente comendo um bolo aqui, você fica vendo, mas o cheirinho do bolo, sabe? Ah, é diferente, não é assim? Então, quando você participa da reunião, não é só para você receber, é para você dar também. Então, para Caléu, você é aquela pessoa que está aqui. É a exortação, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos o quê? Admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas quem tem que fazer essa admoestação? Diga, eu. Porque você senta no mesmo lugar e sabe que aquele irmão sempre senta aí. Não sei se você já pegou até o telefone dele. O homem pega o telefone de uma mulher, pega o telefone de uma mulher. Nunca um homem pega o telefone de uma mulher, não, hein? Aí você pode ligar para aquele irmão. Olha, você não veio. Por exemplo, ali o Zé Pedro. Ele sempre está sempre pertinho do Álvaro. Fica em pé, né, Álvaro? Está vendo? O Álvaro está aqui. Mas a mulher do Álvaro não está aqui. Aí o Zé Pedro, que é o paracaléu dele, sabe que ele senta junto. O Zé Pedro vai ligar e vai falar, Álvaro, o que está vendo com a sua esposa? Eu não a vi. Aí o Álvaro vai dizer assim, olha, não é que ela não está passando bem. Isso na celebração. Agora imagine na célula, quando o grupo é pequenininho, gente. Aquele grupo é tão pequeno que só do irmão qualquer coisa parece. E o cuidado de uma forma tão bonita vem. Paracaléu é aquele que exorta a você se abster das paixões carnais e do endurecimento do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Vamos ler esses textos em pé agora, porque estamos terminando. Os músicos vão tomar os seus lugares. Ainda faltam 2 pontos. Se abster das paixões carnais e do endurecimento do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Ó paracaléu, amados, exorto-vos. Paracalô, aliás, paracalô. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forastores que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, verso 11, exorta-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstirdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a vossa alma. A palavra diz para nós não evitarmos apenas o mal, mas evitarmos a aparência do mal. Evitarmos a aparência do mal. Sabe quando você tem o Senhor como a sua paixão? O mal pode te atrair, mas você não vai ceder. Hebreus capítulo 3, verso 12 ao 14. Hebreus capítulo 3, versos 12 até o 14. O paracalô. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos. Seu papel é esse, o paracalô, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Há uma caminhada de vivermos a plenitude da prática do amor fraternal. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10. 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 10. Paracalô, é esse que está aqui. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Você está no caminho. Mas não pare, você não chegou nem eu cheguei. A única pessoa que chegou completa foi Jesus. Você já ama, está indo bem. Mas você pode fazer muito mais ainda. Muito mais. E último, paracalô. Somos exortados a viver de modo digno da vocação que o Senhor nos deu. Efésios 4, versículo 1. Efésios 4, verso 1 diz: Paulo, abrindo o coração, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Deus nos deu uma dignidade. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 11 e 2. Paracalô é o que exorta. E ele diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Põe sua Bíblia no banco e dê a mão para o santo irmão que está aí do seu lado. Se tiver alguém assentado, fique em pé
Se for um paralítico, estenda a mão e diga: levante e anda. Vamos dar as mãos pelo corredor. Levante a mão desse irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, olhe para o teu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Declare: somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Mais uma vez, diga para o teu irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e pedir: Senhor, dá-me um coração igual ao teu, disposto a entregar a vida em favor do outro. Ah, dá-me um coração semelhante ao teu, Senhor Jesus. Se tu olhar
Aleluia. Aleluia. Faça assim com as suas mãos. E você vai colocar essas duas mãos no ombro de um irmão. Homem vai colocar as mãos no ombro de um homem. Mulher, as duas mãos no ombro de uma mulher. E você vai orar por ele agora. Ore por ele. Não é de lado não. Olhe nos olhos dele. Pergunte o nome dele se você não sabe o nome. Você é o Paracalô. Você é esse Paracalô também. É esse que edifica. Ministre a vida dele. Ministre a vida dele. Comece a trazer sobre ele graça. Comece a trazer sobre ele a bênção. Comece a trazer sobre ele o favor. Sim, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Teus filhos estão aqui. Precioso Senhor. Precioso Senhor. Precioso, precioso. Ó doce Espírito Santo, venha se alegrar com teus filhos nesta manhã. Venha se regozijar com teus filhos, Senhor. Venha se alegrar com eles. 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 Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Venha se alegrar. Vem, Senhor. Jesus. Jesus. Precioso, precioso. Precioso, precioso. Precioso. Precioso, precioso. Precioso, precioso. Vem, Senhor. 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 Vem, Jesus. Precioso, precioso. Bendito, bendito. Precioso, Senhor. Onde há amor, os montes cairão. Onde há amor, as noites dias serão. Onde há amor, tudo tem solução, pois Deus está onde há. Onde
Aleluia! 2015 e pelo resto da nossa vida vamos viver não apenas um ano da comunhão, vamos viver na doce comunhão, porque a palavra diz no Salmo 133, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Dê um abraço nesse irmão que você orou por ele e tome o seu lugar, com as suas mãos sobre seu coração. Vamos falar juntos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo menos uma vez por mês, você participa da mesa. Você come do pão e bebe do cálice. Esse é um momento tão precioso, quando nós nos identificamos uns com os outros também, discernindo o corpo, sabendo que somos irmãos, que somos igreja, que somos os filhos do Senhor. E quando você participa da mesa, você está proclamando essa verdade: eu sou dele, ele me ama. Mas eu não conheço todos que estão aqui. Mas a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são dele. Há um momento na nossa história, quando tomamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Há um momento quando entregamos a nossa vida a Ele. E ao celebrarmos a ceia, é o momento de nós voltarmos novamente ao início de tudo, dizendo: Senhor, eu quero continuar te amando mais e mais do que eu amava desde o dia em que eu me entreguei. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, mas acabou se desviando. Veio essa saudade, você veio participar dessa reunião, mas hoje é o dia da sua reconciliação. Eu quero orar nesse instante. Quero que você feche seus olhos, todos em pé, com a mão sobre o coração, com os olhos fechados. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta hora, eu me identifico com todos que estão aqui, que ainda não são salvos, ou com aqueles que estão desviados. Me identifico com aqueles que nos assistem, ou nos ouvem pelo rádio. E eu oro como se fosse Ele mesmo, orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, condenado, eu mereço o inferno, mas o Senhor me amou ao ponto de morrer em meu lugar para me livrar do inferno, da morte eterna. Nessa hora, eu abro o meu coração e eu te peço: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, agora eu volto como pródigo, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho. Você não vai repetir essa oração agora, mas eu queria orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, por você eu quero orar. Para que eu ore, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar, mais alto que você puder, porque eu quero ver a sua mão erguida. Levante bem alta a sua mão. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, eu estou vendo essas mãos erguidas. Pode levantar sem constrangimento algum. Você ouviu várias vezes que nós somos uma família. Só queremos abençoar você. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com Ele, levante a sua mão. Abra os olhos agora.
olhe para mim. Eu vou pedir que desde aquele senhor ali, todos vocês que levantaram as mãos, aquele outro de blusa vermelha, desçam daí de onde estão e venham, porque eu quero orar por vocês aqui à frente agora. Pode descer. Quero que cada crente olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida, como está a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Pode ajoelhar aqui. Isso. Ajoelhe. Isso. Pode ir. Deixe o seu lugar e venha. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aqui atrás. Olhe para outra. Pergunte como está a sua vida. Tem pessoas que estão falando assim: minha hora ainda vai chegar, meu dia ainda vai chegar. Mas esta é a hora de Deus. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Você que estava longe dos caminhos dele, esta é a hora de Deus para você. Vamos falar João 3,16 novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora. Eu estou vendo poucos irmãos, estão olhando para mim. Olhe para o irmão que está aí ao seu lado. Olhe para essa pessoa. Você pode ser esse instrumento nas mãos do Pai nesta hora. Esta é a hora de Deus. Esta é a hora de Deus. Você que diz assim: mas minha hora vai chegar, a sua hora é agora. Você que está aí na sua casa, esse é o momento de Deus para você também. É o momento de você falar: entra na minha vida, Jesus. Ou você que volta para Ele. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue agora. Queremos orar com você, por você, colocando o seu coração no coração de Deus, o Pai. Toda a igreja com as mãos estendidas agora. Isso. Mais vidas estão chegando. Esse é o momento. Essa é a hora de Deus. Precioso Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Os diáconos vão começar a distribuir o pão e o vinho. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho, porque a Escritura, o Senhor nos diz, nesse momento, falando assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou
Coloquemos-nos todos em pé. Meu irmão, o que nos faz ser salvos é a graça do Senhor em nossas vidas. É esse favor imerecido. Você segura o pão que é o símbolo do corpo do Senhor, que ali na cruz foi moído, quebrado. Sobre o seu corpo ele levou as nossas dores, nossas enfermidades. O cálice que você segura é o símbolo do seu próprio sangue. Diz a palavra que fomos comprados. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo. Fomos comprados pelo seu sangue. Eu valho o preço que ele pagou. Por isso que quando celebramos a ceia, novamente esse momento de voltarmos ao início de tudo, de você se lembrar daquele momento quando você se deu ao Senhor. Pode ter acontecido na sua caminhada tropeços, quedas, mas aquele que tem o Senhor sempre se levanta e prossegue. Nossa vida é marcada por esses recomeços. E nesta manhã, quando você comer do pão e beber do cálice, mais uma vez você estará proclamando essa realidade tão gloriosa. Levante o cálice e o vinho e diga: Senhor Deus, eu não sei onde eu estaria, nem como estaria, se um dia eu não tivesse sido encontrado pelo Senhor. Eu era esta ovelha perdida, suja, mas o Senhor me tomou em seus braços, me limpou, me perdoou e escreveu meu nome no livro da vida. Mais uma vez, eu declaro que eu sou teu, e durante o tempo da minha existência, eu quero continuar chamando mais e mais, com alegria, te servindo mais e mais, sendo uma bênção na tua igreja e no mundo, uma testemunha. A palavra diz que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, anunciamos a morte dele até que ele venha. Ele não veio hoje, pode ser que ele venha amanhã, mas enchemos o nosso coração dessa esperança. Logo depois de comermos do pão, bebermos do cálice, você vai levantar o cálice vazio e vai adorar o Senhor. Então juntos, comamos do pão e bebamos do cálice.
Jesus é o único e suficiente Salvador. No momento quando você disse, Jesus, entra na minha vida. No momento quando a senhora falou isso, Ele entrou para nunca mais sair. Ou você que estava longe e voltou para a casa do Pai, Ele te recebeu. Por isso os crentes estão aqui, vão levar para casa esse cálice vazio, não como superstição, mas só para lembrar que Ele tomou posse da vida eterna. Nessa manhã vocês vieram para Jesus, tudo vai ser tão novo para vocês, até uma nova família você terá. E eu quero que você conheça a sua nova família. A igreja vai estender as mãos agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas o poder das trevas, e esses corações que se renderam ao Senhor, que voltam aos seus caminhos, que a partir de agora seja anulada toda a condenação das trevas, e que a salvação seja o patrimônio deles, e a integração na casa do Pai uma realidade, porque oramos em Teu nome. Você que está aqui, quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3, quando eu falar 3, eu quero que você vire, para você conhecer a sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora. Olha a sua família. Essa é a sua família. Essa é a sua nova família. Essa é a sua nova família. É a sua nova família. Te abençoo. 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 Te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, precioso, precioso, precioso. Vamos aplaudi-los, bem-vindos à família de Deus, aleluia.